Vamos estudar agora a poluição atmosférica. Falamos aqui também, obviamente, dos resíduos gasosos emitidos por indústrias, automóveis e até mesmo por residências. A definição de poluente atmosférico é a seguinte: toda e qualquer forma de matéria ou energia lançada ou liberada na atmosfera, de origem natural ou antropogênica, que quer dizer pelo homem, que altere a composição básica do ar. E aí a definição continua, falando de pormenores. É lógico que será poluente atmosférico desde que haja a ultrapassagem de padrões de qualidade do ar regulamentados no país. A questão da poluição atmosférica, portanto, ela é definida para cada país. Cada país tem suas normas específicas e já adianto aqui que o Brasil é um país que permite muito mais poluição do que países europeus, como já era de se esperar. Veja que a poluição atmosférica trata da questão do ar se tornar impróprio para a própria respiração diretamente, mas também trata de danos que são causados à fauna, flora e até mesmo a materiais. Então, se algo é lançado na atmosfera e causa danos, mesmo que seja a estátuas, pontes, etc., este material é sim considerado um poluente atmosférico. Poluentes primários são emitidos diretamente para a atmosfera. Por exemplo, suspensão de material particulado pela ação dos ventos, erupções vulcânicas, etc. Veja que o poluente pode vir sim de fonte natural. Como vemos na definição anterior, é possível ocorrer a poluição de origem natural ou antropogênica. Antropogênica é aquela poluição gerada pelo homem. Já os poluentes secundários são poluentes que são formados na atmosfera pela reação entre poluentes primários e componentes naturais da atmosfera, principalmente aqui o oxigênio e também um outro componente natural da atmosfera que reage com poluentes primários gerando poluentes secundários é a água. O estudioso do assunto, Valero, cita 3 principais rotas de formação de poluentes secundários que ocorrem na atmosfera: a reação do tipo ácido mais base gerando sais, as reações de oxidação, especificamente aqui quando se trata de reações de oxidação com oxigênio, as reações fotoquímicas, nas quais a reação química é catalisada pela energia solar. As reações fotoquímicas são reações que não podem ocorrer sem a presença da energia solar. Foto vem de luz. Fotoquímica é reação química que precisa da luz. E nesse caso estamos falando da atmosfera. Então, obviamente, estamos falando da luz solar. Aqui um exemplo de reação fotoquímica. O NO2, dióxido de nitrogênio, diante da radiação solar, representada nas reações como HV minúsculo, forma monóxido de nitrogênio mais oxigênio atômico. Repare que o oxigênio que é formado é um oxigênio diferente daquele que está na molécula de gás oxigênio, porque lá no gás oxigênio você tem moléculas onde 2 átomos de oxigênio estão ligados de maneira covalente e
relativamente estáveis. A ligação química confere uma certa estabilidade. O oxigênio atômico é uma espécie altamente instável. Ele irá reagir com o gás oxigênio e formará o gás ozônio. Esse gás ozônio, formado na parte da atmosfera mais próxima do ser humano, que é a troposfera, fará muito mal à saúde de quem respirá-lo. É aqui que entra uma poluição muito grave que é pouco falada. Vamos falar agora sobre o smog, causado pelos oxidantes fotoquímicos presentes na atmosfera. O smog é caracterizado por uma neblina amarelo-amarronzada, justamente devido à presença dos gases de nitrogênio. Sua ocorrência é mais frequente durante os meses quentes do ano. É difícil ocorrer o smog, é preciso uma série de combinações. Então veja bem, temperatura moderada, iluminação solar abundante e, por último, estabilidade atmosférica, que é quando existe pouco movimento da massa de ar. Você precisa ter também presença significante de óxidos de nitrogênio, especificamente aqui o monóxido de nitrogênio. E tem que ter também a presença de compostos orgânicos voláteis, representados nesta área de conhecimento pela sigla COV. Do smog surge ozônio troposférico, ácido nítrico e compostos orgânicos parcialmente oxidados. Então esses caras são produtos do smog fotoquímico. A formação do ozônio troposférico pode ocorrer também sem a formação do smog, desde que haja concentrações significativas do monóxido de nitrogênio, de hidrocarbonetos e da radiação solar. O SO2 é um poluente bem especial. O SO2 na atmosfera logo vira SO3, reage com o oxigênio do ar, formando a espécie SO3, que é o trióxido de enxofre. E é um contribuinte muito especial da chamada chuva ácida. Por quê? Tanto o SO2 como o SO3 são óxidos do tipo óxidos ácidos, que quando encontram a água formam ácidos. O NO, monóxido de nitrogênio, também é um cara que é um pouco complicado, né? Ele é considerado um óxido neutro. Ele não vai reagir diretamente com a água formando ácidos e nem formando bases. Mas ele reage com o oxigênio formando o NO2. E o NO2, sim, por sua vez, acaba reagindo com a água formando o ácido nítrico. Então, o NO2 é um cara que é causador de efeito estufa. Por isso, esses compostos estão relacionados sim à chuva ácida. O NO2 é considerado pela Organização Mundial de Saúde como o mais tóxico desses dois gases. Mas, como se vê aqui, o NO2 é formado pelo NO. O NO2 causa irritabilidade aos olhos, nariz e mucosas. Provoca uma série de graves doenças respiratórias, enfisema pulmonar, bronquites, traqueites e, em casos mais graves, ele é sim causador de câncer. Repare que os padrões para os óxidos de nitrogênio, que é representado esse X aqui, porque eu posso estar falando do NO, do NO2, entre outros. O que é importante que você perceba
é que tem a Organização Mundial de Saúde e você tem aqui, por último, o órgão brasileiro. E quando você compara, você percebe que o Brasil é um país que permite muito mais poluição atmosférica do que outros países.